Fala galera, como é que vai a vida? Eu espero sinceramente que vocês estejam bem e eu sou o Paulo Costa. Esse aqui é o meu canal que eu quero trazer um pouco de experiência da minha vida, um pouco de experiência do que eu já conquistei, do que eu já tombei na vida de tragédia e tudo mais. E, para não enrolar demais, eu quero ir direto ao ponto já do título do vídeo, que é exatamente sobre essa franquia de mercados. São, na verdade, mini mercados dentro de condomínio. E o que acontece? Realmente eu e o meu sócio, nós investimos aí 80 mil reais, uma quantia de 40 mil cada um, aproximadamente, cada um, com uma visão totalmente diferente que foi passada pra gente pela franqueadora e até por muitos youtubers também que falam sobre franquias e tudo mais. Eles procuram vender tipo uma super ilusão. E não tô falando que é um mau negócio. Só tô falando que eles deixam de apresentar alguns pontos negativos que eu quero colocar aí. Eu vou estar colocando aqui umas fotos ou outra dos mercadinhos em si. Eu vou ter que censurar a marca porque ainda assim o contrato é vigente. Nós temos aí contrato de 5 anos com eles. Nós estamos no início do segundo ano. Eu já peguei algumas coisas que eles deixaram de passar, vamos dizer assim. E, na verdade, eu não vou poder mostrar a marca porque por causa do contrato vigente eu já li lá e não posso estar mostrando ainda publicamente assim para falar vídeo fazendo mal ou falando bem, algo assim não posso fazer. Então, mas eu quero ir para alguns pontos aí que eu meio que fiquei magoado. Não magoado, mas mais frustrado de não ter sido orientado antes da gente fechar a franquia. Por quê? Muita coisa eles vendem ali na hora como 100% garantido, você vai ter um retorno muito breve aí de 18 meses, 12 meses, 24 meses. E não estou dizendo que não existe esse retorno, que pode ser que ele não seja alcançado. Só que às vezes a franqueadora tem uma visão totalmente diferente da realidade da sua cidade. Então o primeiro ponto que eu quero colocar é franqueadoras pequenas, ou tipo, não estou falando de um McDonald's, de um Habib's, de um Burger King, Subway. Esse pessoal, eu creio que eles têm uma estrutura muito mais robusta do que a experiência que a gente está tendo com a nossa. Então, eu creio que se você tiver realmente dinheiro para investir, seria muito melhor você, investir em uma franqueadora mais robusta. Só que aí nós estamos falando de milhões, né? Uma franquia do McDonald's hoje deve estar em torno de uns 3 milhões e meio, o que é ridiculamente caro. Então, com R$ 9.500, conseguimos comprar licenças para montar 4 mercadinhos em condomínios de até 120 apartamentos. Isso foi muito atrativo na época, porque todas as outras era esse preço ou mais, 10, 12 mil para montar apenas 2 mercadinhos. Essa licença. Se você quiser montar mais, eu teria que comprar outra licença com desconto de R$ 1.000 aí que iria para 8.500, tipo assim. E eles venderam algo um pouco diferente. Mas também eles dão suporte, tudo, mas tem coisas aí, alguns pontos que eu quero colocar. E a questão do tamanho da franqueadora é importante ao meu ver, porque o que acontece? Quando a gente foi fazer a entrevista, a experiência dos próprios vendedores ali, que alegam ter os seus próprios mercadinhos também, isso não tem como eu confirmar se é verídico ou não. O que eles alegavam? Que condomínios de 120 apartamentos rendiam vendas mensais de 10 a 15, chegando até 18 mil reais. Aí, a nossa cidade aqui é uma cidade de 354 mil habitantes, mais ou menos. Não é uma cidade muito pequena, mas também não é uma São Paulo, uma Rio de Janeiro da vida. E o que acontece? Eu creio que essa pesquisa que eles fazem, por a sede ser lá em Campinas ou São Paulo dessa franqueadora, não me lembro certo agora, é que eles pegam condomínios em áreas super populosas aí de 120 apartamentos, mas com muito difícil de locomoção dos moradores. Então, para eles é viável, às vezes, comprar só no mercadinho ali. Numa cidade menor,
muitas vezes tem um mercado de esquina, um posto, uma conveniência, até um atacadão da vida, um Walmart por perto, ou fácil de chegar, em 5, 10 minutos você chega. Então isso é algo que eles deixaram de passar, que eu já tinha uma ideia sobre isso. Por quê? Porque eu tenho um outro negócio com a minha família, de uma fábrica de calçados, a gente vende na internet tudo. Então a gente sabe que localidade, que a quantidade do público, a fácil locomoção, faz você ir numa loja ou não. Se você vai pagar aí R$3, R$4, R$5 mais caro numa Coca, sempre que você pode ir a pé andando 200, 300 metros, isso você vai preferir perder o seu tempo do que perder R$5 de imediato, que é muito mais doído no seu psicológico você tirar R$5 do que andar e voltar 10 minutos. É basicamente isso que funciona. Então, tem que ficar atento ao tamanho da sua cidade, porque o faturamento dos nossos condomínios, que são exatamente esses que eles disseram, vamos procurar condomínios de 120 apartamentos para faturar 10, 15, 18 mil. É metade disso, 7, 8 quando a gente vende muito bem. Com uma margem de 1,8, é o que eu estou dizendo, não estou dizendo que é um mau negócio. A margem de 1,8 que eu quero dizer é o seguinte: se você paga R$10 num produto, você vai colocar 10 vezes 1,8, porque vai ser o seu preço de revenda, e eu vou explicar o porquê esse preço alto assim, já nos próximos tópicos. Então você venderia R$18 esse produto. Por quê? Entra o segundo ponto, que eu acho meio pesado, e pelo menos na nossa franqueadora não tem como abaixar isso, que no caso são os royalties. Eu tentei conversar com eles várias vezes, falando só, e se a gente abrir mais 4? A gente tem 4, a gente compra mais 4 licenças e abre mais 4. Os meus royalties abaixo de 5 para 3,5? Não tem conversa. Os seus royalties é sempre 5%, e eu acho meio pesado, por mais que a estrutura fosse aumentando, eu acho que deveria ter uma degradação aí nos royalties, eles ir diminuindo ao pouco, por quê? Pra gente poder ter uma margem melhor de trabalho e, consequentemente, vender mais, e eles vão receber, às vezes, até mais do que antes, né? Mas os royalties é o segundo ponto, e a nossa franqueadora não tem conversa, então fique sempre atento nisso e pergunte, às vezes, antes de você fechar suas licenças. Uma outra coisa que eu achei meio estranho é as taxas da maquininha. Maquininha e totem, eu vou tentar falar dos dois ao mesmo tempo, mas é o seguinte: a maquininha de cartão, a nossa, é o PagSeguro, da UOL. E o que acontece? Eu tenho maquininhas lá no na minha outro empreendimento, do Mercado Livre, da PicPay, e elas conseguem taxas às vezes menores, vendendo menos do que essas do PagSeguro. E essas taxas são decididas e conversadas direto com a franqueadora. Eu não posso ligar lá no PagSeguro e falar, eu tô vendendo tanto, diminui aí minhas taxas, me ajuda. Não, a franqueadora decide essas taxas. Eu não sei, não é explícito, não é claro pra gente, se eles ganham alguma porcentagem em cima dessas taxas por transação de crédito, débito ou Pix. A nossa taxa de transação do crédito chega a quase 4%. Chega a ser um absurdo, de um valor... no final do mês faz uma diferença total. Então seria muito interessante você procurar entender isso também. Outra coisa que já acarreta também, a maquininha é interligada a um totem. E esse totem, que é o leitor de código de barras, um programa que você faz controle de estoque e tudo mais, é tudo interligado nesse totem, e que você não consegue comprar ele na nossa franqueadora. Então fique sempre atento. Pergunte, você compra esse totem, ele será seu? Ou se você ganha esse totem, a gente ganha ele, conforme temos a licença de 5 anos, a gente tem um contrato de 5 anos para usar ele, mas a gente paga uma mensalidade. 4 totens está dando uma mensalidade de R$760 por mês pra gente. Sempre que eu preferiria gastar um pouco mais de início e não ter essa despesa mensal. E a gente não teve essa opção de escolha, foi empurrado pra gente esse totem e a gente pagar mensal para uma outra empresa, que eu também não sei se faz parte diretamente da nossa franqueadora ou se eles simplesmente contrataram esse serviço. Não ficou claro. Então sempre procure esmiuçar melhor nas reuniões, antes de fechar qualquer contrato com o tipo de franqueadora, esse tipo de assunto. Uma coisa que eles disseram que era irrisória, mas chega a ser relevante,
é a questão de perdas e furtos dentro dos mercadinhos. Por mais que você coloque um reconhecimento facial, por mais que você coloque câmera por detecção de movimento, que você faça cadastro ali para saber a pessoa que entrou, o bloco, apartamento, você pode pedir o CPF, vai haver tentativa de roubo e furto. Roubo de chegar a estourar a porta, isso realmente nunca aconteceu. Mas pequenos furtos, é incrível o quanto o ser humano não aguenta viver a sua vida certa, cara. Se ele puder te levar R$2, ele achar que ele tá saindo ganhando por cima disso, ele vai tentar te levar esses R$2. Isso pra mim é mais educação de cada um, mas infelizmente é algo que você vai passar por isso. E pode colocar uma margem de 5 a 8% aí de tentativas de furto. Muitas vezes a gente consegue recuperar, entra em contato com o síndico do prédio, ele vai, identifica também o morador, a gente fala, recebe isso posteriormente. Mas, cara, eu acho tão feio a necessidade da gente ter que cobrar 8, 10, 12, 15 reais toda vez, porque o cara, ele não quer furtar tudo ali. Às vezes ele pega 2 coca e finge que passa um Fine. O que é um Fine? É R$2, mas o cara quer tentar ter aquela vantagem. Eu acho isso desumano da parte. Não sei se é do brasileiro, se é da humanidade inteira, mas é algo complicado que você precisa ficar muito atento, porque não é igual eles falam. Nas reuniões eles disseram que era coisa de 1, 2, 3%. E assim, se você cobrar realmente esses furtos, vai chegar nisso ou até a zero. Você consegue reembolsar esse dinheiro totalmente aí, se precisar entrar com boletim de ocorrência e tudo mais. Mas fiquem atentos com isso. A questão da compra, a nossa franqueadora, eu achei muito estranho. Por quê? O que acontece? Depois que abrimos os 4, eu consegui fazer um cadastro diretamente na Coca-Cola e comprar Coca de 2 litros num preço até bom. Só que a nossa franqueadora não tinha esse contato para nos ajudar. A distribuição da Ambev eu consegui diretamente com o distribuidor credenciado da Ambev. E a nossa franqueadora também não tinha esse suporte. Eles ofereceram a lista de fornecedores de São Paulo, capital. Sempre que eu estou a 380 quilômetros da capital. Ou seja, para nós, a lista de fornecedores dele foi totalmente irrisória. E a gente precisou correr atrás literalmente de todos os nossos fornecedores aqui. E na nossa última reunião, o engraçado é que eles queriam que a gente passasse os contatos que eu tenho agora dos vendedores direto de produtores na região de Franca, São Paulo aqui, Uberaba e tudo mais, para eles passar para outros franqueados. Eu fiquei meio assim e tal, e ainda nem dei essa resposta. Por quê? Porque é um suporte que a gente deveria ter tido da franqueadora. Sempre que eles sabem que, ó, você é de Ribeirão, você vai ter essa lista de fornecedor em Ribeirão. Você é de Franca, temos aqui essa lista, ou vamos te ajudar a procurar. Fornecedores, eles não ajudam na prospecção. A nossa franqueadora, eu tô falando em específico, eu queria muito poder falar o nome dela aqui, só que infelizmente, por enquanto não, eu tenho um advogado particular, ele tá vendo isso pra mim e a gente vai procurar entender melhor sobre esse assunto. Então fique muito esperto com a questão dos fornecedores, que isso pode abalar um pouco você na hora da compra aí. Porque se você for comprar só nos atacadão da vida, nos Walmart, nos Tonin, nos Paulistão, que são esses atacadão, muitas vezes as pessoas vão preferir ir lá também, porque não vai sair num preço tão em conta. Então é algo que tem que se pensar aí. Eu mesmo já tentei contato com fornecedores, vou falar algumas marcas, tipo assim, Fugini, Caldo Quinor, esses grandes distribuidores, só que eles nem dão bola pra gente, pra mim conseguir comprar num preço competitivo e conseguir vender bem, com um preço similar ao mercado dentro do condomínio. Por quê? Porque, igual, nós temos 4 mini mercados e, infelizmente, é uma baixa demanda. Eu até já estive falando com o meu sócio do quê? Da gente... o ano que vem agora, em janeiro, fevereiro, abrir às vezes um depósito, uma distribuidora de alimentos para ver se eu consigo aumentar a demanda e se eles conseguem pelo menos me dar bola. Porque eles respondem a gente, não, você não compra de 2, 3 pallets, esquece. Você não vai conseguir o preço que o resto do pessoal tem.
O que é um investimento maior, mas é uma segunda forma de renda para o CNPJ dos mercadinhos aí, né? Mas podemos falar disso em outro vídeo, caso vocês queiram, é só comentar aí que eu trago as ideias, trago as formas de como montar esse negócio aí. Isso aí é algo até bem interessante que vai ter aí no ano que vem e eu vou trazer muito sobre ele aqui também. E por último, a gente tem que ficar esperto na hora de colocar os preços nos produtos pelas despesas adicionais que tem aí. Internet, ar-condicionado, energia, a gente costuma pagar para o condomínio, mais 1,5% quando você usa um cômodo do condomínio, ou você paga só energia se você colocar um container aí no condomínio. E isso aí, locomoção para ir lá levar, sempre fazer essa distribuição, muitas vezes eles disseram para a gente que chegava a 2%, 3% desse montante aí do nosso 1,8 que a gente coloca de lucro em cima do produto, mas eu creio que passa. Um ar-condicionado ligado aí no calor do Brasil 24 horas, só ele sozinho vai gastar. Por mais que seja um Daikin da vida, que é a Ferrari dos ar-condicionados, vai gastar pelo menos R$200 aí, 150 por mês. Fora freezer, fora internet, fora toda uma manutenção que você vai ter ali. Então ficar bem atento com os custos desse tipo de despesa adicional. Galera, eu trouxe esses pontos, mas eu tenho certeza que eu vou lembrar mais alguma coisa, que eu fiz esse vídeo meio que sem roteiro, só anotei aqui alguns pontos, e eu queria saber se vocês gostam desse tipo de vídeo e procurar acompanhar eu aqui no canal, que eu quero trazer bastante coisa. Eu tenho aí uma bagagem já relevante em questão de empreendedorismo, sou formado em empreendedorismo, quando eu era mais novo fiz 4 anos de faculdade de engenharia, parei no 4º ano, não sei porquê até hoje. Nada disso até hoje, na verdade, nem o meu diploma mesmo foi tão relevante assim pra gente conquistar o que tem hoje. Mas é algo que eu quero poder compartilhar aí e ir trazendo de pouco em pouco o que a gente consegue ganhar a vida, como a gente consegue ganhar a vida e ajudar você a ganhar a vida também. Não tô falando que você vai ficar milionário, porque eu também não sou, mas conseguir uma vida relativamente confortável não é difícil hoje em dia, principalmente com a ajuda da internet. E então você aqui vai aprender a montar negócio físico, negócio digital. A gente tem um pouco de cada conhecimento, não é muito que eu tenho a passar, mas eu tenho certeza que pode te ajudar em alguma coisa. Então, se inscreva aí, deixe o seu curtir, comenta, compartilhe com alguém que você acha interessante compartilhar e fique atento até o próximo vídeo. Muito obrigado.